Muito boa noite, amigos. Está começando o nosso podcast, né? Hoje, como a gente conversou, né, Si, como a Si divulgou nas redes sociais, falando sobre a doação de órgãos. E hoje a gente está aqui, a gente vai entrevistar a Dani Adório. Ela é transplantada renal e a gente vai conversar também com o professor Kruger, né, professor, que ele é transplantado de pulmão. E hoje, o que a gente quer passar para vocês que vão nos acompanhar? Como é importante, né, Cris, ser um doador de órgãos. Como isso faz falta quando a gente está doente. Então, a gente vai falar sobre a importância para vocês com essas pessoas que precisaram e conseguiram um transplante. Uma boa noite a todos e vamos fazer aquele programa bombar hoje, né, Cris? Com certeza. Boa noite, professor. Boa noite, Cristiane Simões. Boa noite, Simone. Boa noite, minha querida colega Daiane. Daiane não, desculpe. Dânia. Né? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse programa podcast Empreendedoras, né? E eu as cumprimento já antecipadamente pela iniciativa, pela brilhante iniciativa. Para mim é uma novidade, não sabia, não conhecia, e é um momento de ter um novo aprendizado e conhecer um pouco mais que a nossa cidade de Pelotas oferece à sua população. Meus parabéns a vocês pela brilhante iniciativa. Muito obrigada. A gente está aqui para isso, para ajudar, né, Cris? A nossa meta é ajudar as pessoas e fazer as pessoas terem consciência do que é certo, e o transplante é uma coisa muito importante. E boa noite, Dânia. Seja bem-vinda. Obrigada, uma boa noite. Boa noite a quem está aqui nos assistindo. É um prazer poder fazer parte aqui dessa conversa, né? Desse papo tão bacana e ao mesmo tempo que vai levando tanta informação para as pessoas. Já agradeço o convite, né? Que vocês aceitaram de pronto quando eu procurei para vocês acolherem, porque a gente está no mês de Setembro Verde, que é um mês de conscientização sobre a doação de órgãos, né? E pele. Aí as pessoas perguntam, mas pele não é o maior órgão do corpo? Sim, é o maior órgão. Mas quando falam em órgãos, as pessoas fixam em pulmão, em fígado, rins, enfim, né? E pele também é um órgão, né? Então a gente gosta para ficar visível que pele também faz parte. Então, a gente agradece, né, que vocês aceitaram a nossa proposta e é realmente um prazer poder estar aqui para falar sobre esse assunto tão interessante. Coisa boa, né? Principalmente no mês, né? No mês verde que a gente está de órgãos, doação, né? A Sim. importância, né? Então, a gente ficou muito feliz quando nos procurou, né? Procurou a Dânia. Por causa que a gente estava já conversando, né, Se falando que a gente quer ajudar e pegar os meses, né, que tem cada significado para a gente trazer o pessoal e poder falar sobre o assunto, né? Então é muito importante, a gente está muito grato em ter os dois aqui com a gente hoje. E a gente está feliz, né? Porque o programa a gente tem percebido que tem alcançado, né, as necessidades das pessoas virem falar, passar as experiências, e o programa foi criado para isso, né, Cris? Com certeza. A gente está aqui para ajudar as pessoas. Que a melhor coisa que tem é ajudar, né? Quando a gente ajuda, a gente se sente grandioso. E nós somos muito agradecidos, né? Enquanto transplantados, enquanto sobreviventes de uma jornada extremamente difícil, pesada, né? Que tanto eu quanto a minha colega que passou, né? A Dânia, e a gente sabe assim que o mês de setembro é o mês de Setembro Verde, dia 27 é o dia da doação de órgãos, mas isso não deveria ser apenas no mês de setembro, porque o número de pessoas em lista de espera hoje no Rio Grande do Sul está em torno de 3.200 pessoas com dados de julho, né? E no Brasil nós somos 66 mil pessoas, né, também com dados de julho. Isso significa que não adianta nós fazermos um dia de conscientização, porque na semana seguinte as pessoas esquecem, acabam se perdendo e aí voltamos para a estaca zero. Então é importante que esse tipo de programa que vocês trazem e apresentam para a população, ele não seja apenas no mês de setembro, mas ele seja todos os meses, tem uma chamada, que todos os meses seja convidado uma pessoa ou que já fez transplante ou que já está em fila de transplante. Eu ia falar também, até a pessoa... Ou uma família que aceitou doar os órgãos do seu Sim. ente querido, para que a população perca um pouco do medo desse tabu que envolve a questão da doação de órgãos, né? Porque as pessoas têm ideias erradas, errôneas, falta de conhecimento, há muito desconhecimento
E é um problema sério isso, porque se nós somos 3.200 pessoas hoje na fila, em média entra em mais de 50, 60 por mês. Mas também morre muita gente na fila de espera. Esperando, né? Com certeza, chegar a sua vez. Como Nós disse no perdemos início, né? vários colegas em fila de espera. E é muito rápido, porque a gente encontra eles num dia, no dia seguinte, a gente é informar Beltrano Que veio falecer. entrou em óbito, Beltrano, Ciclano entrou em óbito, enfim. Para quem está esperando também é uma angústia, né? Assim, as pessoas não se dão conta de que hoje, nos dias de hoje, a possibilidade de boa parcela da população entrar em uma lista de transplante é 8 a 9 vezes maior do que ela ser doadora de órgãos. Olha aí. É uma coisa impressionante. Impressionante mesmo. Eu sempre tenho dito o seguinte, eu não sei, a Dânia, quanto tempo esperou? Eu fiz 7 anos de hemodiálise. Entre diálise peritoneal e hemodiálise. Quantos meses? Eu entrei na fila, eu não lembro quanto tempo fiquei na fila, mas na fila de urgência foi em torno de 1 mês, porque batia na trave e não dava, batia na trave e não dava. A gente fala assim porque assim, quando tu tá na fila, aí fazem a ligação pra ti e te dizem, olha, pro de rim, tá? Sim. A partir de agora, você não pode mais comer nada, entra em jejum, você é o primeiro da fila, precisa ir até o hospital, tal horário, assim, para ver se o órgão é realmente compatível contigo. Porque na última hora tu faz ainda um exame mais para ver a compatibilidade. E aí eu fui para o hospital, fiz a hemodiálise, que a gente tem que fazer antes de transplantar, e quando a gente... E aí a gente espera para ver se está tudo certo, se deu. No meu caso, algumas vezes não deu. E aí voltei para casa, né? E 1 mês até conseguir a primeira vez. E depois na segunda, porque eu transplantei 2 vezes, na segunda vez eu demorei menos de 1 mês na fila, mas na fila de urgência, né? Porque eu tava... tem a fila de urgência também, Isso, né, Dânia? A fila de urgência é assim, tu tá bem ruim, a ponto de precisar muito de um órgão quanto antes, mas tu não pode estar tão ruim a ponto de tirar a vez de quem tá pior que tu. É bem complexo esse lugar na fila, mas é muito, muito, muito importante. E mais que isso, é muito severa os dados, a organização dessa fila, que vai se dar de acordo com os exames que tu faz, né, de cada paciente, com os acessos que tu tem, no meu caso, os acessos que eu tinha para esperar o órgão chegar. Tem vários fatores que é o que te coloca na fila. E tu, né? Dânia, acho que tu me comentou que tu fez 2 vezes, né? Sim. Tu precisou fazer 2 vezes, Precisei fazer 2 vezes. A primeira vez, eu tenho lúpus sistêmico eritematoso. É uma doença autoimune que, em vez das defesas do corpo defenderem o corpo contra as bactérias, enfim, eles atacam o organismo. E o meu lúpus, ele atacou os meus rins. E aí os meus rins pararam de funcionar. Quando isso aconteceu, eu tive que fazer diálise peritoneal. Eu escolhi fazer diálise peritoneal, porque eu tinha ainda, podia escolher se diálise ou hemodiálise. E aí eu fazia diálise peritoneal, que é com catéter, que vai no peritônio, na barriga, e tu faz o procedimento em casa. No meu caso, a cada 6 horas, mas tem gente que prefere fazer com uma máquina que é cicladora. E aí tu fica 12 horas ligado na cicladora e tá tudo certo. E depois eu não tinha mais como fazer esse processo e tive que fazer hemodiálise. Só que eu já tinha várias questões, porque eu já passei... Eu tenho lúpus há 32 anos, então eu já tinha passado por muitas internações, as minhas veias já não eram boas e tudo. Então, quando eu fiz o transplante, eu fiz vários exames para ver se eu tinha SAF, que é uma doença que dá no sangue por conta do lúpus. E dava negativo. E aí... todo mundo feliz que eu não tinha SAF, fui pro transplante, deu tudo certo, 1 semana, 10 dias funcionando super bem. E aí, num sábado, numa quinta, deu um temporal, comecei com dor, depois passou, e eu dizia pra mãe, que estranho, parece que me dói a veia. Ela disse, como é que você vai saber que é a veia que te dói, guria? Eu digo, não, mas acho que é. Aí, examinaram, não tinha trombose, não tinha nada. Quando foi no sábado, eu não conseguia mais urinar, e aí... passei por vários exames, acharam que era rejeição, comecei a fazer medicações, né? Porque a primeira coisa que se faz é as medicações para descartar, né, essa possibilidade, caso seja rejeição.
e achavam que era o lúpus e tudo, e depois de 2 dias os exames saíram os resultados, e aí era cirurgia. Quando abriram, o meu rim tinha se fragmentado em vários pedaços, passei por processo cirúrgico, e não tinha mais rim, tive que fazer todo um tratamento, deixar o corpo recuperar, seguir na hemodiálise. 1 ano depois, um ano e alguns meses depois, é que eu consegui de novo entrar na fila. Né? Então, o processo é muito difícil, é muito doloroso, é muito cuidadoso, tudo é muito complexo, né? Mas hoje tu tá bem, né, Dani? Graças a Deus, eu tenho uma qualidade de vida. O transplante, ele é um tratamento, né? Os médicos sempre deixam isso muito claro. A gente toma medicação para o resto da vida, para não ter rejeição, e vive uma vida com qualidade de vida excelente, né? Não precisa de oxigênio, não precisa de hemodiálise, não precisa mais, tu toma medicação. Sim, e aí, todo cuidado. Exatamente. Aí, como todo mundo, mas tu vai a festas, eu vou a festas, mas tu gosta de tal... Eu não, porque eu quero preservar, não quero pegar uma gripe, não quero, né? Porque as nossas defesas em função da medicação estão mais baixas. Então, a gente... Aí tem que ter todo um cuidado delicado. Mas quem não tem cuidados, né? Todos nós temos que ter cuidado por esse ou por aquele motivo. Então, nós também temos algumas poucas limitações, mas a qualidade de vida é maravilhosa. Não dá para... né? O transplante é a salvação para não só minha, do professor, mas de todas as pessoas que estão à espera. Gente, interessante. Quando eles chegaram hoje aqui, a primeira pergunta que eu fiz para o professor é se ele era fumante. Porque eu fumei 22 anos e mais ou menos resumi a minha história para ele, né? Que eu tive que parar, que eu sequelei meu pulmão esquerdo. E, gente, ele falou que nunca fumou, né, professor? De fato, a gente tem surpresas na vida, né? A gente nunca imagina que a gente vai estar numa lista de transplante pulmonar sem nunca ter fumado. É verdade. Nunca ter, né? E nunca estive também em ambientes nocivos que eu pudesse imaginar. Apesar de que os médicos suspeitam de que minha fibrose pulmonar idiopática ela possa ter origem num processo alérgico, né? Até aventaram a questão do pó de giz, né? Eu sempre fui alérgico. Né? Pois eu ia perguntar sobre o pó do giz. O pó de giz, mas como eu já havia comentado antes, eu encontrei pessoas com a mesma doença que eu, em lista de espera, ainda estão em lista de espera. Uns trabalhavam na fiação de ferramentas pesadas. Então, aquela limalha de ferro, Ai, que pecado, né? Entra nas narinas, mesmo usando equipamentos de proteção individual, eles estão com fibrose. E o outro fazia jateamento de vidro, né? Também tem fibrose. Então, a gente começa a ver assim, que o universo do fibrosado ele é muito grande, né? E muitas podem ser as causas, né? Às vezes, nós não nos damos por conta. Aquela limpeza assim de livros dentro de casa, é o mofo, é o fungo, né? Que a gente deveria usar uma máscara para fazer aquela limpeza básica, mas a gente não usa. E aí faz limpeza e aquele pozinho vai se depositando e a longo prazo, principalmente para quem faz isso diariamente, a longo prazo isso é um grande problema. Principalmente para essas mulheres que trabalham com faxina, né, professor? Com que certeza. Chegam nas casas. Quando eu chamo é que a minha casa está muito mofada mesmo. Eu acho que toda atividade profissional ela deve ter e requer cuidados, né? Ela requer cuidado. Porque eu estava dizendo há pouco é que a gente tem surpresas. Então, por exemplo, eu esperei 18 meses para um transplante, 18 meses, e tive 5 meses antes fazendo uma série de exames, porque a gente não vai para o transplante quando a gente quer, né? Porque na realidade a equipe médica te chama, olha, você vai ter que fazer transplante porque não tem mais o que fazer, mas você vai ter que fazer uma série de exames para ver se tem ou não tem. Meses, né? Demora meses. Demora 5 meses. Para mim demorou exatamente 5 meses. Quando eles me disseram assim, você foi aprovado para entrar numa lista de transplante. Imagina, e vamos carregar isso bem claro. Não é fila de transplante, é lista de transplante. Sim. Porque nós não estamos, e aí já vamos aproveitar assim, para esclarecer um pouco essa história toda agora do Fausto Silva, né? Ele passou na linha de frente, enfim. Não é assim que as coisas funcionam. Na realidade, eu entrei, vou dar o meu exemplo, eu entrei numa lista de transplantes, e o médico me disse, olha, eu acho que na tua situação, em 3, 4 meses, tu faz o teu transplante. Só que não foi 3, 4 meses. Quando eu entrei, pessoas que entraram depois de mim,
Tiveram preferências. Tiveram preferência. Acho que vai Pelo da estado de saúde, saúde, né? Vai Quanto mais exatamente. grave, E eu percebia isso, né? As pessoas, porque na Santa Casa de Porto Alegre nós participamos de um programa. A gente não entra só na lista, a gente participa de um programa de reabilitação pulmonar. Ou seja, 3, 4 vezes por semana, enquanto esperamos, nós estamos participando desse programa de reabilitação. São atividades físicas, atividades aeróbicas, uma série de atividades para tentar manter a nossa qualidade de vida. E nesse período a gente encontra centenas de pessoas, né, que estão na lista de espera. Então muitas vezes como eu enxerguei, várias vezes eu comentei, e eu dizia para as terapeutas, tipo, pô, mas essa pessoa está numa situação muito difícil. Ela disse, está em prioridade. Sim, tem a preferência. E muitas vezes essa pessoa, mesmo em prioridade, não recebia o seu órgão porque acabava entrando em óbito antes. Então, muitas pessoas entraram após mim, foram transplantadas. Tem outras que estão ainda na fila de transplante, que entraram antes do que eu. Tem pessoas com 4 anos, 3 anos esperando um transplante de pulmão. Então, eu perdi muitos colegas nessa jornada de hemodiálise, 7 anos. A gente perde muitos colegas, é terrível. As pessoas não têm noção o que é esperar numa fila de transplante. Vocês não imaginam, uma coisa é eu esperar um namorado na esquina, a namorada na esquina, uma coisa é esperar um conhecido, enfim, é esperar um pacote, é esperar alguma coisa. Mas esperar numa fila de transplante é doloroso. Era isso que eu ia perguntar, o psicológico da pessoa, muito ruim. Tem que ter muita força para continuar. Porque os telefones, tu fica na angústia, porque a orientação assim, deixa teu telefone ligado 24 horas. Então tu deixa o teu telefone na cabeceira da mesa. E o pior é o seguinte, quando a gente recebe essas ligações dessas operadoras de forma irresponsável que ficam vendendo produtos, a gente vai à loucura, porque o telefone toca, a gente pensa... A pessoa acha que já é. Que já é. Sim. E às vezes toca na noite, às vezes toca de manhã cedo, eles não têm horário para isso. Né? Isso é muito ruim, principalmente para quem está numa lista de transplante. Isso é terrível. E não é só na lista de transplante, porque quando eu entrei na lista de transplante, eu também passei a ser um usuário de oxigênio. Eu estava conectado a uma máquina de oxigênio que me fornecia oxigênio 24 horas por dia. Quando eu ia para a Santa Casa, eu botava um cilindro nas costas e carregava o meu cilindro, que era o meu pulmão. Então, aquele cilindro tinha duração de 2 horas, 3 horas, e eu tinha que voltar para reabastecer. E o cilindro começou a aumentar. No final, sim, foi aumentando o tamanho. Foi aumentando o tamanho porque a necessidade era maior. Eu comecei com 2 litros, passei para 3, passei para 4, passei para 5. Conforme vai, e no final eu estava com 15 litros de oxigênio. Né? No final eu estava no final. Estava num ponto crítico. Estava num ponto crítico. Então aí a máquina é um horror. Porque a máquina, a gente fica com uns catéteres ligados, enfim, mas a gente tem que botar a máquina no lugar mais distante possível do quarto, da cozinha, enfim, porque a máquina é um turbilhão de ruído, ou que tu tem que conviver com ela, mas tu não consegue dormir com aquela máquina do lado. Então ela tem que ficar o mais distante possível. E isso também é um problema, porque tu tem perdas de oxigênio, dependendo da distância da máquina até. Então é uma angústia. Com certeza é uma angústia terrível. Deveria ser falado muito, tanto em casa, em programa, divulgar, em tudo que pudesse, constantemente, como o professor falou, né? Porque é na hora que a gente precisa que a gente sabe a necessidade, né? E as pessoas serem conscientes que tem que doar, não adianta, tem que ajudar, doação, salva uma vida. Não salva várias. Aqui no Brasil, até mais. 8 vidas aqui no Brasil, né? Ou até mais. Antes no Brasil tinham os transplantes duplos, né? Por exemplo, quem tem diabetes transplantava, e problema renal, transplantava o pâncreas e o rim. Hoje não pode mais ser feito, né? Devido à despesa que isso gera, porque são equipes, né, para fazer esse transplante. Tinha em São Paulo, agora parece que nem em São Paulo tem mais. Aqui no Rio Grande do Sul eu sei que não tem mais, né? Então, tira a possibilidade de algumas pessoas de poder ter mais tempo, né, ter uma melhora efetiva na qualidade de vida também. E tu falava do psicológico, e como é ruim. Eu custei muito tempo a entrar na fila de transplante normal, porque devido ao meu problema, não se acreditava que ia dar certo, que, né, eu escutava muito isso
do meu médico que o transplante não era uma opção boa para mim, né? E então eu fiquei muito tempo questionando se eu ia entrar, se eu não ia entrar, e eu fui piorando minha situação, e aí eu resolvi que eu ia entrar, e entrei para fila, custei a entrar para fila, e entrei para fila, e aí fui piorando muito. Então depois, porque quando eu fazia diálise peritoneal, eu tinha uma qualidade de vida boa, né? Eu podia comer melhor, eu podia sair, eu podia carregar as minhas coisas, fazia minha diálise peritoneal na casa da pessoa onde eu estava. Uma vida mais ou menos. Eu tinha uma vida com mais qualidade de vida nesse período. E depois eu tive uma infecção no peritônio e não consegui mais, tive que fazer hemodiálise. E aí eu entrei para fila. E um tempinho depois, não muito, eu tive que entrar para diálise, para fila de transplante prioritário, por causa do agravamento do meu problema. E como é difícil essa questão psicológica, ontem tinha um colega meu lá em casa que está na fila para transplantar. E a esposa quer ser doadora e ele não quer que a esposa seja doadora. Porque o que passa na cabeça da gente, né, que vai transplantar rim, por exemplo? E se ela me transplanta e ela vai precisar desse órgão? Doente, e se ela fica doente? E se ela, né, vai a óbito? E a gente fica com aquele monte de si, né? É muito fácil uma pessoa que não está passando por isso chegar para ti e dizer, mas não vai dar tudo certo, fulano lá transplantou e ficou bem, a irmã se recuperou, o tio se recuperou, a avó, a tia, a mãe, enfim. Mas aquela toma tanto medo, aquela pessoa que tu tem medo de prejudicar ela. E não, na realidade não acontece, né? A minha família é enorme e nem pelo lado da minha mãe, nem pelo lado do meu pai eu tinha um doador vivo. Se já tinha... A única pessoa que poderia ser minha doadora tinha tido câncer e hepatite. E não tinha como ser minha doadora. Então eu já fiquei com esse problema meio que resolvido na minha cabeça, né? Que eu não tinha um doador vivo. Porque esse número de pessoas que podem ser doadoras vivas também é restrito. Que um amigo meu queria me doar. E eu disse, não, eu vou ver com o meu médico e tal. Quando eu fui ver, aí eu descobri que a lista era restrita. Pai, mãe, irmãos, tios de primeiro grau, primos de primeiro grau. E aí a minha cunhada, né, que é casada com meu irmão, algo bem restrito. Por quê? Porque em outro tempo, quando podia, a pessoa, tu chegou aqui, quer me doar, ai, Dani, eu vou te doar o meu rim porque eu tenho 2, tá tudo certo. E aí, lá atrás, as pessoas depois se brigavam, aí aquela que doou queria o órgão de volta, ou então procuravam para pedir dinheiro, né, ou, eu preciso, porque eu não estou tendo dinheiro para comer. Então, aí se criou essa lei que reduz as pessoas que podem doar, só as pessoas mais próximas. Foi essa a explicação que o médico na época me deu. E aí, então, reduz a lista. E aí eu fiquei pensando, como que fica? Porque eu tenho muita fé e faço as minhas preces. E aí teve uma época que eu não conseguia mais fazer prece. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer prece, pedir o meu rim? Eu tô pedindo para outra pessoa falecer, né? Porque vai ser um doador morto. Então, eu pedi para que aquela pessoa conseguisse resolver todos os conflitos dela em vida, que ela conseguisse estabelecer uma conexão com os filhos, com os pais, que ela fosse uma boa pessoa, que ela conseguisse fazer tudo o que ela precisava fazer até o momento dela ser minha doadora, né? E isso, de certa forma, me confortou. Mas tu entende quanta coisa passa na cabeça da gente que está na lista de espera? Não é só isso, eu podia te citar aqui várias outras coisas, sabe? E a gente não tem lá, na época, um atendimento psicológico, né, para acompanhar esse período. Seria interessante, depois do transplante, a gente ter um tratamento psicológico também, né, um grupo onde a gente consiga debater as questões pós-transplante, para tentar ajudar os outros que estão na fila. É algo que mexe com a vida de vocês, né? Isso. Vocês terem um órgão de uma pessoa que já partiu. Exatamente. E até para a gente esclarecer, porque se tu for pensar, agora eu vinha no caminho falando com outro colega já transplantado, de alguns absurdos que ele escutou durante esse processo do Faustão. E não só os amigos, as pessoas, mas muita gente tem dúvida, né, de como que faz para ser doador. E aí tu explica, pessoal, para ser doador, tu tem que conversar com a família, porque a família hoje, no Brasil, quem tem o poder de decidir sobre os órgãos da pessoa que foi a óbito é a família. Se a família decidir que não vai doar nada, a pessoa deixou de ser doador no momento da morte. Né? Mas eu tenho na minha habilitação, eu tenho na minha identidade, não vale. Eu tenho na minha habilitação. Não vale. Isso não vale mais, caiu por terra.
né? Mas hoje tu tem que falar para tua família e dizer, olha, eu quero ser um doador, doa tudo que eu puder doar. E aí a família que decide, ó, faleceu, nós vamos doar, né? E se não for assim, não acontece a doação. E outra curiosidade, vocês são informados de quem doou para vocês? Vocês sabem de onde vem, de que estado, de que cidade do Brasil? Na realidade, a orientação é... Essa é a importância, a orientação não saber. Não. E a orientação para nós é não procurar. Né? Porque a Dânia já levantou aqui, isso pode criar problemas. Pode criar vários problemas, dependendo de algumas situações. A família doadora pode querer extorquir, pode querer dinheiro, recursos, enfim, tudo pode acontecer. Como também pode não acontecer absolutamente nada. Mas eu também quero dizer que é muito simples. Se eu quisesse descobrir o meu doador... Tem como descobrir, Tem como descobrir, porque eu sei que o meu doador vem do oeste do Paraná, faleceu num acidente de trânsito no oeste do Paraná. Era uma pessoa jovem e a família doou todos os órgãos desse rapaz. Todos os órgãos desse rapaz. Então era muito simples, acidente de trânsito, Paraná, oeste do Paraná, enfim. E hoje em dia com a internet, né, professor? Com a internet, então a gente a pessoa lá do outro lado do mundo, né? Como eles também poderiam me localizar. Quem era. Eu confesso assim que eu tenho muita curiosidade, né? E assim como o Faustão também agradeceu, eu tenho muita curiosidade assim de agradecer a essa família, sim. Porque eu renasci. É uma nova vida, né? É uma nova chance. Eu renasci, né? Depois eu posso contar o episódio. Eu renasci porque no dia antes, no dia 5 de novembro, os médicos me disseram, olha, teu tempo está acabando. E nós não temos órgãos, nós não estamos recebendo, tu tem uma cavidade torácica muito grande, o que está vindo é pequeno, enfim, tu te organiza. Quer dizer, me foi dado todo o preparativo, né, de que eu estava em fase final, estava terminal. E eu sabia que estava em fase terminal, porque eu já estava na UTI há um mês. Como diz o gaúcho, eu era um trapo velho jogado numa cama, né? Eu não me alimentava mais, tudo era na boca, eu não conseguia mais escovar meus dentes, eu não conseguia fazer mais a minha higiene, porque coisas simples das nossas vidas, simples, a gente não consegue fazer mais, a gente não tem força. Até para comer, até para... Recebe uma colher de ar é muito grande. Falta de ar. Muito. Mesmo com oxigênio, a falta de ar é terrível. E a falta de ar é horrível, né, professor? E naquela noite eu me despedi da minha família. Eu disse para eles, olha, vamos... Porque nós tínhamos consciência, eu e a minha família, nós tínhamos clareza de que a doença, a fibrose pulmonar é uma doença progressiva, sem cura. A única alternativa é o transplante. Bom, se o transplante não está chegando, eu já estava na UTI após o 17º mês, já estava fechando 18 meses, quer dizer, bom, o que me restava? É óbvio que me restava o óbito ou o transplante. Bom, se o transplante não vem, o que vai me restar? O óbito. E nós estávamos muito conscientes disso, e eu sempre fui muito pés no chão com isso. E naquela noite, sábado, dia 5 de novembro, a minha família me visitou na UTI, já era noite, era o segundo horário de visita. Na UTI daqui, professor? Não, tudo na Santa Casa em Porto Alegre. Né? E aí eu disse para minha esposa e para meus filhos, digo, olha, meu tempo acabou. Meu tempo está no fim. E eu ainda fui um pouco mais claro. Eu disse, olha, eu não quero que vocês façam velório comigo. Porque vocês passaram 18 meses fazendo velório. Porque essa é outra questão que as pessoas têm que saber. É verdade, isso que ele vai falar. A família sofre junto. Fundamental nessa caminhada. Psicológico. A família segura a gente. A família é o elo que nos mantém vivos. É o apoio. É o apoio que a gente precisa. Mas a família também sofre com isso. Meus filhos sofreram com isso. Minha filha sofreu com isso. Minha esposa sofreu com isso. Porque a cada dia tu vê que a pessoa, a cada dia ela fica pior que o dia anterior. Fica e vai ficando, e a coisa vai indo, né? Num crescente, né? Para vocês terem uma noção, assim, retrocedendo um pouco,
eu, ao longo desse tempo de espera, eu fazia um jornal para manter o tempo ocupado sobre doação de órgãos. Foi quando eu comecei a trabalhar a questão da doação de órgãos. Eu editava todas as semanas um boletim sobre doação de órgãos, comecei a criar uma rede de contatos para doação de órgãos, né? Criei a associação nesse período, a Associação Nacional de Pré- e Pós-Transplantados. Depois consegui um grupo para nós escrever o estatuto, escrevemos o estatuto, enfim. E num dos dias, ainda em outubro do ano passado, né, em outubro, eu disse para o meu filho, digo, olha, amanhã eu vou acordar cedo que eu quero escrever o jornal. Era sábado, final de semana, que era o dia que eu escrevi o jornal, e meu apartamento pegava um pouco de sol, e digo assim, eu pego um pouco de sol, vou tomar um chimarrão e vou escrever o jornal, conectado com oxigênio. Naquele dia eu não consegui mais sair da cama. Não consegui levantar. Aí o que houve? Eu tentei, a minha saturação baixou, aí tentei de novo, a minha saturação baixou, e aí eu percebi, digo, chegou a hora. Aí eu disse para meu filho, digo, me ajuda no banho, que eu quero, tu vais me levar para o hospital, porque eu não estou conseguindo mais é um momento que nem diz o ditado, que foi outro ficha, erro. né? Meu Deus, né? E foi Deve outro ser erro. agoniante. Porque meu filho me levou para o banho, e quando eu botei a água, tentei, aí eu despenquei. Despenquei totalmente, e aí foi uma briga para me tirar de dentro do banheiro, porque era eu e meu filho só. Sim. E aí fui para o hospital. E aí eu senti assim, bom, chegou a minha hora. E aí voltando então para o 5 de novembro, aí eu disse para minha esposa, vocês já fizeram o velório comigo, então acabou. Não quero mais que vocês façam velório. Simplesmente, se eu perecer de hoje para amanhã, que era domingo, vocês doem todos os órgãos que forem possíveis serem doados. Meu coração estava bom, meu fígado estava bom, o resto estava bom, quer dizer, o que eu não tinha era pulmão. Só o pulmão. Vocês doem tudo, avaliem com os médicos, doem tudo, e vamos fazer o seguinte, cremem o meu corpo e levem as cinzas para Pelotas. E acabou. E ainda disse para eles, segunda-feira, vida normal. Para vocês, porque não tem mais o que fazer. Foi muito duro. Foi duro para eles, foi duro para mim, não foi fácil. Teve que ter muita força naquele momento, foi. Né, professor? Nós somos luteranos, a gente orou, se agarrou, se abraçou. Sim. Mas eu sabia que o momento havia chego, né? Mas aí, coisas que eu sempre digo o seguinte, eu creio muito assim que Deus tem os outros propósitos na nossa vida. Os planos, né? Tem outros planos. E naquela noite, depois de nós orarmos, se abraçarmos, enfim, se despedirmos, o que era praticamente definitivo, eu estava numa UTI, era eu e a enfermeira na UTI, só nós os dois, ambos. E eu disse para a enfermeira, reclina, por gentileza, a cama, porque eu não aguento mais. E me bota uma coisa nos olhos, porque a iluminação era muito forte nos olhos. Estava já doendo. Mas tem um episódio que vou deixar para um outro momento para contar para vocês. E aí eu me deitei, ela botou uma venda nos meus olhos e eu me apaguei. E o me apagar significou, naquele momento, eu estava... Quando eu fechei os olhos, assim, me deu a impressão que eu comecei a girar e comecei a cair dentro de um poço escuro, negro, e aquilo foi caindo, eu fui caindo, eu tentava me segurar nas paredes e não conseguia mais levantar, não conseguia mais me agarrar em nada. O corpo não obedece mais comando nenhum. Não, foi uma coisa muito, muito estranha, porque isso praticamente foi a noite inteira, eu fui rolando até despencar. Quando eu cheguei embaixo no poço, eu olhei para cima, lógico, aí eu percebi, depois eu entendi que era a iluminação de emergência da UTI. Eu digo, a saída é lá, mas como é que eu chego lá? Eu não tenho como subir, ninguém me segura, ninguém sabe que... Sim, que ninguém eu tô aqui, consegue me apoiar. E aí eu percebi, Edelbert, Edelbert, acorde, Edelbert, acorde, Edelbert, acorde. E aí aquele Edelbert, acorde, eu fiquei, comecei a voltar e me tirar a venda dos olhos. Aí percebi, no meu lado esquerdo tinha 2 médicos de jaleco branco, que eram anjos para mim, No meu lado direito, uma médica na minha cabeceira, também com um jaleco branco, E a médica, acorde, Adalberto, e eu digo, olhei para ela assim, e ela
Naquele momento eu disse para ela, um mês depois, a senhora foi um anjo na minha vida, porque a senhora tinha uma beleza angelical, quando a senhora me disse aquilo. Eu disse, o que foi, doutora? Eu já morri? Foi bem assim, eu já morri? Vocês estão tentando me reanimar? Né? Foi assim, ela disse, não, chegou o teu transplante. Ai, meu Deus, que emoção deve ser, né? Eu digo, deve ser muita coisa misturada tá ao mesmo sério, tempo. doutor? É muito. Muito. Você não imagina o que é aquele momento. Eu não como senhor, não querendo cortar seu assunto. Eu tive uma experiência dessa. Depois de uma pós-cirurgia, ter sido anestesia geral. Eu caí num abismo. E agarrei meu filho pela mão, eu queria salvar ele. E eu não consegui salvar ele. E eu tava muito mal naquele mês. Eu fiz 2 cirurgias em um mês. E na última anestesia, eu acho que eu tava muito fraca, né? Eu era mais jovem. E ele ia cair no abismo. E eu tava no abismo. E eu agarrei o braço. Quando o dedinho dele escapou do meu filho mais velho, eu acordei na sala de recuperação. E aí tinha 2 médicos e tinha os enfermeiros. E eles estavam me... reanimando. Eu tava indo também. Por causa de uma cirurgia, tudo muito de uma doido, anestesia. Né? É uma coisa assim que eu sempre digo o seguinte, eu sei o que aconteceu, né? Não preciso provar nada para ninguém. É isso que eu falo para as pessoas, então, professor. Eu tive sempre muita fé e acho que Deus esteve conosco naquele momento, né? E quando ela me disse, eu ainda discuti com a médica, né? Ela disse, o seu transplante chegou. Eu digo, a senhora tem certeza que é para mim? Ela disse, tenho. Aí ela me disse, é de um rapaz jovem que faleceu ontem no acidente de trânsito no oeste do Paraná e os pulmões estão vindo de avião. Ah, imagina! Estão vindo de avião e tem compatibilidade contigo. A viabilidade nós vamos examinar agora aqui. Né? Então, eu digo, então tá bem, doutora. E aí ela disse assim, e tem mais. Tu vai transplantar 2 pulmões. Eu digo, então não é para mim, doutora. Porque eu vim para transplantar 1 pulmão e não 2. Ela disse, só que o pulmão está chegando um pouco pequeno, tu não tens mais tempo, o teu tempo acabou e nós vamos ter que transplantar os 2, porque por 1 tu não sobrevive. E aquilo me chocou muito, né? Aí ela disse uma coisa assim, você está feliz? E aquilo me chocou e eu percebi assim nos pés da cama tinha um crucifixo, Cristo crucificado, né? E o relógio. Era 6 e pouco da manhã, 6h15 da manhã. E eu disse para ela assim, doutora, como é que eu posso ser feliz se uma família perde um filho, está perdeu seu filho e está chorando nesse momento a perda desse ente querido? Como ser feliz? Aí eu peguei a mão dela, peguei a mão do médico do meu lado, mas eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer agora. Eu vou orar a Deus e vou agradecer por esse momento. E aí eu agradeci a Deus pela família doadora, que amparasse esse jovem que estava chegando, que amparasse aquela família pelo seu sofrimento. E fizemos uma oração, aí sim, eu percebi assim que o momento tinha sido muito forte, porque os médicos se emocionaram. Né? Os médicos se emocionaram, eu estava emocionado, enfim. Foi uma coisa muito forte, muito forte. Porque quando eu terminei, eu disse para a médica, eu digo, então estou pronto. Ela disse, você quer chamar sua família? Eu digo, não. Porque elas não podem entrar na UTI. Você me prepara para o transplante. Quando eu estiver pronto para sair, nós vamos chamar a minha família. Até porque eu também não queria ligar na madrugada, né, às 6 horas da manhã, quer dizer, a família já estava esperando o meu passamento mesmo, então seria outro problema. Então, eu digo, não, deixa assim. E aí eles começaram a me preparar. Como eu digo, eu era um trapo velho. Jogava para um lado, jogava para o outro, me limpavam, enfim. Me botaram a roupa, né? E eu digo, então, agora chame a família. Tem um recado aqui para o professor, aqui, ó. A Viviane, eu não canso de escutar essa história linda do senhor aqui, que ela está botando aqui. A Viviane ela da tá com nós. OPO 5 aqui de Rio Grande. É uma pessoa fantástica. Uma queridona. Tem bastante colega aqui comentando. Vamos dar uma... Só vamos fazer o apoio. A gente vai chamar agora os nossos apoiadores, vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente já volta. Com certeza.
Pirinha, cadê o nosso assistente? Birinha, os apoiadores. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Muito bem, já estamos de volta, né? Antes da gente continuar aqui o bate-papo, vamos falar, as pessoas estão ligadinhas nesse, senão então, depois tem bastante gente, tem gente emocionada, né, com a história do nosso colega a dona aqui, Alda Fonseca e seu José Signorini, também o JP, o João Paulo, boa noite, muito bem, boa iniciativa, a maioria das pessoas estão sem estas informações. Olha que legal, viu? Né? Meu amigo Cláudio Brito, obrigada pelo carinho. A Viviane, né, também tá aqui. O Felipe Almeida, pessoal botando os coraçãozinhos verdes do mês do setembro. Ai, compartilhem o nosso programa, vamos ajudar. O Ismael Moraes, mandando boa noite, dizendo aqui, o pior da lista para mim é não saber se o órgão virá, pois a lista não segue uma ordem, em função de compatibilidade. E só aumenta a possibilidade, não a probabilidade. Não, é que eu também não entendi o que ele postou. E só o que aumenta é a probabilidade, né, de transplantar a quantidade de órgãos, eu acho que é, né, Cris? A quantidade de órgãos que entram para doação, né, porque tem pessoas que podem doar o que ele quer dizer, eu acho, ali, né, é que assim, tu é o primeiro da fila. Tá? Eu já tinha lido ali, mais ou menos, eu também não tinha. Mas se o órgão que chegou não é compatível contigo, não interessa se tu é o primeiro da fila, porque não vai vir pra ti. Então, essa espera na fila também é muito ruim em função disso. Não né? Eu acho que é mais ou menos por aí que ele quer dizer. Eu tava lendo ali eu também já algumas lido, coisas também para responder. Por isso e até pra gente, eu tava lendo aqui, para até a gente tentar sanar essas dúvidas que estão entrando ali no ao vivo, né?
Cássio Luiz também mandando boa noite. O Matheus Pinto. A Viviane botou... aqui eu li já do professor, a história. A Aninha, né, botou show de bola, bate-papo, beijo. A Tereza Barbosa, boa noite, amigos, obrigado. A Nara Elise, que todos os doadores se representem nessas palavras do transplantado. Respeito e amor é vida. Olha que bacana aí, viu? A Terezinha tá Tedesco entrando também. Então, o Diego também, Roque. Então, a importância, né, de ser um doador, de doar e da família saber, né? Essa rede de apoio que a gente estava falando e a gente levanta e dorme, acorda e respira por eles, porque chega um ponto que a gente já está muito cansado e a gente precisa de alguma coisa para poder seguir lutando, né? É essa rede de apoio que a gente tem atrás da gente, que é ela que escova o nosso dente, que é ela que diz, te levanta, estás muito tempo atirado, ou vamos lá, não desiste, o que tu vai fazer, que não sei o quê, é o teu filho te olhando, esperando que tu reaja, e muitas vezes tu não tem de onde tirar força, mas tu dá um jeito de reagir, né? Então, essa rede de apoio é extremamente importante. Aí, tu imagina, eu fui abençoada, que eu também tenho muita fé, que nem professor, de ter essa rede de apoio. Como eu disse, minha família é muito grande, enorme, e é muito, assim, unida. Eu tenho tem uma palavra que define minha família, tanto pelo lado da mãe, pelo lado do pai, é união. E a gente é muito junto na hora do problema. E o professor também. Tu imagina quem não tem essa rede de apoio. É verdade. Tá? Tu imagina apoiam, essa... Quando tu salva uma pessoa, tu não salva uma pessoa. Tu salva toda a rede de apoio que vem com ela. Tu salva os amigos, tu salva os filhos, tu salva o pai, a mãe dessa pessoa, né? E um doador vai salvar, aqui no Brasil, 8, mas fora daqui, muito mais do que 8 pessoas. Parênteses, um doador pode doar 22 pedaços, órgãos do seu corpo. Um doador. Então ele pode salvar até mais do que 8 pessoas. Sim. Né? Porque tem os ossos, tem a esclera, tem pele, enfim. A Dânia falou muito comigo sobre quando nós a pele. falamos sobre isso, a gente está falando em órgãos sólidos, né? Sim. Mas na realidade é muito mais amplo aí. Muito mais amplo. E eu, apenas para reforçar, eu desde o início, desde que eu cheguei numa lista de espera, eu sempre disse o seguinte, continuo dizendo, peguei um pouquinho daquela pandemia, né, que se desacreditava um pouco da ciência, eu sempre dizia o seguinte, quem vai para uma lista de espera tem que ter Deus no coração, muita fé, família que te apoie e amor. 4. Mas nós precisamos de mais 2. Acreditar na ciência e ter paciência, muita paciência. Porque realmente o nosso tempo de espera é diferente do tempo de qualquer pessoa. Então é muito importante as pessoas que estão numa lista de espera, que se organizem, façam boas leituras agradáveis, assistam bons filmes, né? Eu me dediquei muito à questão da escrita, né? Escrevi jornal, eu acho mais de 600 páginas, né? Que eu pretendo transformar num livro, né, a respeito, né? Porque são muitas histórias que vêm surgindo, né? E eu percebi, assim, nessa caminhada, quando eu comecei a me dar conta que eu não ia transplantar em 3, em 4 meses, conforme o médico havia dito, eu comecei a me preocupar com outras coisas. Eu disse, vou começar uma campanha de doação de órgãos. Para ajudar as outras pessoas. Para ajudar as outras pessoas. E me envolvi nisso. Nós que fizemos o transplante, isso, né? que conseguimos passar para o outro lado da fila, todos nós, eu não vi nenhum transplantado diferente disso, é muito grato a essa família, a esse doador que nos concedeu essa segunda chance. Então, a nossa sede de viver e de fazer o bem a outras pessoas e ajudar quem permanece na fila é imenso. Né? A gente já podia estar em casa, jogadão lá, olhando o programa ou fazendo qualquer outra coisa, e a gente não. A gente está sempre atrás de um jeito de conseguir alavancar essa campanha da doação de órgãos. E quando eu conversei com eles, né, com a Dânia, que me procurou nas redes, eu e a Cris, para vir aqui no programa, e o professor também, com toda a boa vontade. Cris, eu nem te falei, eles agradeceram muito por vir hoje aqui, querem vir mais, né? Conversar sobre isso. Eles ficaram muito felizes, né, de poder vir e passar a experiência de vocês e tentar fazer as pessoas abrirem mais a mente para a doação de órgãos, né? Porque como o professor falou, ainda é um tabu, né, professor? Ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Quando a gente conhece assim uma lista de transplante,
Eu tenho colegas lá que eu sempre chamei eles a família dos esperançados. Aqueles que esperam com esperança, com fé em Deus, que vão sair o seu transplante. E eu repito aqui, né? Hoje eu tenho como meta, vendo as pessoas esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho como meta, no máximo, que uma pessoa espere 3 meses. 3 meses já numa fila de transplante é muito tempo. Agora, para esperar 3 meses, nós precisamos reverter esse quadro que está aí. Nós temos que ter mais doadores. E nesse aspecto, nós estamos agora brigando por uma lei que está no Senado Federal, um projeto de lei 3164, que era do Major Olímpio, que ele traz no seu bojo a doação presumida. O que é a doação presumida? A doação presumida é uma lei fantástica, é uma lei de primeiro mundo, que todos nós, brasileiros, temos que apoiar. Por quê? Porque ela parte do pressuposto que todo brasileiro, acima de 16 anos, é presumidamente um doador de órgãos. Tira da família essa opção. Essa responsabilidade. Mas tem um detalhe. Todo brasileiro, a partir de 16, é presumidamente um doador. Porém, o brasileiro, o cidadão, em vida, pode dizer, eu não quero ser doador. Então, muito bem, então não precisa ser doador. Mas, no mínimo, se tira da família essa responsabilidade. Porque é muito difícil, numa família, num momento de perda, tomar essa decisão. É muito difícil. Então, se a pessoa presumidamente é doadora e se ela não manifestou em vida essa possibilidade de não ser, então a família sabe que ele é até um mesmo doador porque, de órgãos. né, professor, a cirurgia para a retirada dos órgãos é muito demorada, né? Pode levar até 8 horas, né? Eu mais ou menos andei então, mas não é bem isso, não. Não é bem isso. Ela é bastante rápida. Ela é bastante rápida. E o procedimento cirúrgico, ao contrário do que as pessoas pensam, a pessoa agora não vai ter mais velório de corpo presente, a pessoa vai estar retalhada. Negativo, não, isso eu sei que é um mito, absolutamente negativo. Os mitos. A pessoa tem um procedimento cirúrgico de altíssimo nível, é fechado, é tudo direitinho, é suturado. Não tem como ver. Será que doou, será que não doou? Não tem como tu dizer. Não tem como saber disso. Que doou? Olhando o corpo, fica normal. Para essa nova geração que vem vindo, né, professor, que a doação não seja tão ruim como é agora, né? Que esses jovens se conscientizem e entendam que isso é muito importante, sim. A gente espera que essa lei vá adiante, passe no Congresso e que a partir daí, como a Espanha, como vários outros países da Europa, as pessoas queiram ser doadores, porque o que parece para nós é que existem mais pessoas querendo ser doadoras do que pessoas não querendo doar. E quando passa a responsabilidade para a família, e eu entendo a situação na hora da dor, a pessoa passa a não ser doador. Mas se essa lei modifica, tu imagina quantas pessoas vão se beneficiar, e como eu disse, não é só a pessoa que recebeu o órgão, é toda a rede de apoio que vem atrás dela, né? E assim, eu não estava, diferente do professor, eu estava na minha casa, a primeira vez que eu transplantei aqui em Pelotas, no Hospital São Francisco de Paula, a médica tentando ligar, e eu achando que era o despertador, eu desligava, e ela ligando desesperada, até que a minha filha disse, mãe, é do hospital, atende a ligação. Aí eu atendi e era meu rim. Fui para o hospital, fiz hemodiálise, transplantei, e quando eu cheguei, porque quando um de nós transplanta, aquilo renova a energia de vários outros transplantados, de que vai chegar a sua vez, de que é possível. Dando possibilidades. Exatamente. E aquilo vai contagiando os técnicos, os profissionais ali, os médicos, a pessoa que está na higienização e a família, e aquilo fica, eu me arrepio só de lembrar da sensação daquela alegria coletiva, né? Então, essa alegria, ela vai multiplicando. E é a vida, né? É a segunda chance de recomeçar. Exatamente. A gente está quase com o nosso tempinho acabando. Já terminou o tempo, ele já veio eu só vou passar um recadinho, que eu e a Cris estavam falando hoje sobre a nossa festa de Natal, que a gente está preocupada, a gente quer doação para dezembro
setembro, né, Cris? Com certeza. A Cris, ano passado, falou, fez sozinha, mas esse ano ela não vai fazer sozinha. A gente quer gente que ajude, A gente tá arrecadando brinquedo, bolachinha, né, Cris? Bala. Então, a gente quer fazer uma festa bem legal pra criançada que não tem condições. Então, quem quiser colaborar, né, pode trazer as doações aqui no estúdio da TVC. Com certeza, as doações vão ser muito bem-vindas. A gente estava até conversando hoje de repente, nos bairros, conversar com as ONGs, né, com as associações. Tentar trazer a criançada que mais precisa para nossa festa, para dar brinquedo, fazer a felicidade. Mas eu gostaria de agradecer imensamente aos dois pelo carinho, por ter vindo aqui contar a história de vocês, que com certeza o pessoal que está em casa vai pensar 2 vezes agora, antes de dizer que não é doador. Foi uma história linda dos dois, né? Posso um minutinho ainda? Pode. Eu só queria dizer o seguinte, vale para toda a população. A vida segue após a morte na doação de órgãos. Com certeza. Se eu hoje estou aqui, se a Daiane está aqui, é porque nós recebemos órgãos de uma família doadora. Com certeza. Então, essa pessoa segue vivendo através de nós. Ela está viva. E fazendo Meus bem. pulmões são desse doador, desse jovem doador. Então, se estamos aqui hoje compartilhando, é porque tivemos a graça de uma família que doou os órgãos do seu familiar, do seu ente querido, para que desse vida para os outros. Então a vida segue, pode seguir muito bem após a morte. Não deixe, e aí faço apelo, não deixe os órgãos apodrecerem 12 horas depois do perecimento. Eu também falo isso. Passem eles adiante. Dê uma vida, dê uma chance, né? Dê uma possibilidade, deixe uma outra pessoa seguir, né? E essas pessoas poderão fazer a diferença. Eu tenho uma colega que recebeu um rim, ela é médica. Aliás, ela recebeu os 2 rins, ela é médica. E ela salva vidas hoje. Se ela não tivesse recebido os 2 rins, ela não estaria salvando vidas. Salvando outras vidas. Exatamente. Nós é que agradecemos de novo a oportunidade de poder estar aqui, de poder compartilhar com o pessoal de casa um pouco sobre o que a gente vivenciou, né, as nossas experiências. E gostaríamos que as pessoas nos seguissem nas redes. Esse mês de setembro a gente vai fazer algumas atividades, né, do grupo, vai participar. Dia 16 a gente vai estar no calçadão. Olha aí, vai pessoal, distribuir dia adesivos, 16 de vamos fazer setembro. intervenções falando sobre a doação de órgãos e Vocês pele. passem para nós, como o nosso tempo já passou, senão depois a gente não consegue reprisar o programa, mas passem para a gente que a gente fala no próximo programa e a gente batalha bastante para o pessoal ir ali e participar com vocês, tá? Gente, muita gente aqui mandou recado, mas a gente não vai conseguir ler ao vivo. Depois a gente tenta responder para o pessoal que está aqui nos acompanhando e a gente agradece, mas né? Foi de coração foi emocionante hoje o nosso programa, né? Com eles aqui relatando a vida deles, é muito importante. Se você não é doador, pense hoje em que essas 2 pessoas maravilhosas conversaram aqui com nós, né, Cris? Isso aí. Muito obrigada a todos pelo carinho. Semana que vem a gente está aqui de novo. Obrigada.